tem muita coisa, né? Você tem que saber da onde sua família é, se ela era nobre ou não era nobre. Aí tem os vários nomes, né? Tem o nome chinês, o nome okinawano, o nome de criança. Os nomes e sobrenomes sofreram mais transformações ao longo da história? Mais recente, depois da guerra, quando virou Japão? Você diz sobre o que nós temos como sobrenome hoje, né? Isso. Bom, sobrenome hoje, por exemplo, o meu sobrenome é Shiroma. O sobrenome hoje é Shiroma. Antes da guerra era pronunciado Bushikuma, porque, bom, aí o porquê? Depois da guerra, pelo menos juntou o pessoal do Munchu, do meu Munchu, e decidiram usar a leitura japonesa Shiroma. Agora, tem pessoas que mudaram essa leitura antes da guerra também, depois que virou Japão, porque acontecia de ir para o Japão e não queria sofrer preconceito. Outras pessoas, devido ao sobrenome de Okinawa ser distinto, né? Eles acabaram mudando o sobrenome. Então, tem casos, assim, no século XX, de pessoas que mudaram a leitura do sobrenome, ou o próprio sobrenome. E tem pessoas, assim, que descobriram, assim, que o antepassado veio do Japão, então resolveram adotar o sobrenome do antepassado japonês. E assim, agora, sobrenome ser diferente, né? Por exemplo, tem sobrenome que tem vários kanjis, né? 4 kanji, 3, que não é muito comum no Japão, na ilha principal. O que acontecia? Em Ryukyu, a gente precisa considerar alguns pontos. Antigamente, o nome dos lugares, porque assim, os sobrenomes que nós temos hoje eram, na sua maioria, nomes de locais, topônimos. E o que acontecia? Eles não eram escritos em kanji, era escrito em hiragana. Opa, Estou ouvindo. Em Hiragana aqui. hiragana. Os kanjis mais que eram utilizados antigamente era o kanji de naka, dentro, grande, dai, ufu, e sato, que seria a terra, né? No caso, terra natal. Os outros kanjis eram hiragana. E esse hiragana, antigamente, não é o hiragana que nós conhecemos hoje. Hiragana, você sabe que, se você for estudar um pouquinho mais a fundo, você sabe que a origem do hiragana vem do kanji, do ideograma chinês. Aí, tinha outros hiraganas que vinham de outros kanjis. Então, tem muitos sobrenomes hoje que usam esse kanji que era associado ao hiragana. Também tem a questão também de, depois da invasão de Satsuma, eles terem forçado a não utilização de sobrenomes parecidos com o japonês. Então, nomes que supostamente seriam parecidos com o japonês poderiam se utilizar o kanji japonês, propositalmente utilizaram outros kanjis para representar esse nome. Eu acho. Será que... Sim. Eu lembro de uma história que eu vi quando eu fui visitar o Museu da Paz lá em Okinawa, que no processo de japonificação de Okinawa, né, o governo, igual você falou, o governo forçava as famílias a trocarem de sobrenome e algumas famílias também trocavam de própria vontade, né, para não sofrer preconceito ou para se mostrar mais fiel ao Japão. Coisas que eu lembro de lá que você falou por exemplo, Nakandakari, por exemplo, em algumas famílias mudou de Nakandakari para Nakamura, por exemplo. E Nakamura, como era um sobrenome que existe no Japão, o kanji de Naka foi substituído colocando uma outra partezinha no kanji para ficar diferente do kanji no Japão. Com relação ao kanji do Naka, o processo foi diferente. O kanji do Naka foi proibido. O kanji só de Naka, né, de meio, dentro, foi proibido. Por quê? Tem uma região chamada Nakagusuko, em Okinawa,
que, assim, como posso dizer, talvez, manso senhorial do príncipe. Tá. Era do herdeiro. Então, o Nakagusko era do príncipe. Então, tem vários lugares em Okinawa, vários povoados pelos vários feudos, que tinha uma região chamada Nakagusko. Só que teve que mudar de nome. Teve que mudar de nome, deixa eu ver aqui. Teve que mudar de nome. E o que aconteceu? Por exemplo, tem um lugar que chamava Nakagusko na ilha de Kumen, virou Nakazato, teve lugar que virou Ozato. Então, por causa desse Naka. Então, e o nome de alguns lugares acrescentaram só esse símbolo de pessoa, para diferenciar, para não usar o mesmo símbolo de uma pessoa importante, que seria o próximo rei. Então, o processo para o kanji de Naka foi um pouquinho diferente. Entendi. E tem outros exemplos de mudanças de nomes por esses motivos, seja pela japonificação, seja por ordens do rei ou coisa desse tipo? Olha, mudança de nome, você diz no século XX ou nos tempos de Ryukyu? Né, nos dois. Se No você... tempo de Ryukyu, quando você recebia um título e tinha um manso senhorial, quando essa região era da mesma região que de um membro da família real, no caso o príncipe, Oji ou Anji, o filho ou neto do rei, era costume você usar um nome diferente. Então, assim, evitava-se usar o mesmo nome que do membro da família real. E isso naqueles tempos. Agora, depois que virou o Japão, eu não sei dizer. Um fato assim, em relação à japonificação, somente a família real, mas até os filhos e netos do último rei continuaram com o sobrenome, né? As outras ramificações, eles passaram a usar o título, né? Passaram a usar o sobrenome, a região do topônimo, o nome da região como sobrenome, as outras ramificações. Só a família do último rei passou a utilizar o sobrenome Sho.